Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre o segundo passo para a criação de receitas sem glúten. Se você não assistiu o vídeo com o passo 1, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no card para você assistir, tudo bem? É importante que você assista todos os passos para então se tornar capaz de criar as suas próprias receitas. No vídeo 1 nós tratamos sobre os fundamentos, as bases da confeitaria sem glúten, alguns princípios que é importante que você os conheça para produzir de maneira segura e com qualidade. No vídeo de hoje, que é o segundo passo, nós trataremos sobre os ingredientes, as funções de cada um e as características que cada um agrega às suas massas. É muito importante que você conheça cada ingrediente que você adiciona para saber o que cada um vai agregar à sua massa. Por exemplo, se eu estou adicionando açúcar, eu tenho que saber o motivo pelo qual eu estou adicionando açúcar. Eu tenho que saber que o açúcar vai trazer estrutura, adoçar a minha massa, dar sabor, umidade, maciez, coloração. Então, a partir do momento que eu conheço os ingredientes e suas funções, eu serei capaz de combiná-los de maneira que minha massa fique macia, estruturada, fofinha, úmida e volumosa. Fazer uma receita sem glúten não é simplesmente pegar todos os ingredientes que a receita indica, misturar em um bowl e levar para assar. É muito mais do que isso. Você precisa conhecer a química por trás das interações entre os ingredientes e saber que determinadas interações podem produzir resultados finais surpreendentes. Por exemplo, o bolo Red Velvet surgiu a partir da combinação de um ácido, o vinagre, com o cacau em pó. Então, quando eles misturaram o ácido com o cacau em pó, surgiu uma cor avermelhada na massa. Então, olha que interessante, quando você conhece os ingredientes, você é capaz de criar receitas incríveis porque você vai saber o que cada interação entre cada ingrediente vai proporcionar à sua massa. Além disso, sabendo a função de cada ingrediente, você saberá o que acontecerá com a sua massa caso você adicione esse ingrediente a mais do que está pedindo na receita ou a menos. Por exemplo, você vai fazer uma receita e quer que o seu bolo fique mais macio, mais volumoso, mais estruturado do que a receita original. Aí o que você pensa? Eu vou adicionar um pouquinho a mais de fermento químico. Uma meia colher de chá, uns 3 a 4 gramas de fermento químico a mais. Tudo bem, o que acontece quando eu adiciono um fermento químico a mais do que está pedindo na minha receita? Aquela quantidade indicada na receita já vem balanceada, aquela receita já foi testada daquela maneira, então aquela quantidade é o suficiente para aquela quantidade de massa. E você adiciona a mais. Quando você levar a sua massa para assar, ela vai crescer muito rapidamente dentro do forno, porque eu tenho excesso de fermento. Quando eu tenho excesso de fermento, a minha massa cresce rapidamente dentro do forno, eu não tenho as farinhas gelatinizadas, as proteínas coaguladas e o que vai acontecer? O meu bolo vai colapsar. Como eu não tenho uma estrutura firme para suportar o peso da massa com o crescimento do fermento, a minha massa vai baixar dentro do forno. Então é importante que você conheça os ingredientes para você saber o que acontece se você adicionar em excesso. Outro exemplo é a goma xantana. A goma xantana, utilizada em excesso nas receitas, vai trazer um resultado final gomoso, com sabor residual, pegajoso, parecendo um miolo de pão de queijo. Não vai ficar um resultado bom, tá bom? Então, por isso que é importante você saber as funções de cada um, para você não errar nas suas preparações, não adicionar goma xantana em excesso, saber que se você adicionar fermento químico em excesso, o seu bolo pode solar. Saber que se você substituir o açúcar por adoçante, o seu bolo vai ficar mais ressecado, então você precisa adicionar uma fonte de gordura e de proteínas a mais para compensar a ausência do açúcar e sabendo que o adoçante só vai adoçar. Então, se eu adiciono adoçante no lugar do açúcar e não tenho esse equilíbrio nos demais ingredientes, eu vou produzir uma massa mais ressecada, tudo bem? Então, para você fazer bolos deliciosos, macios, aqueles bolos que você come com os olhos de tão lindos, você precisa conhecer as funções de cada ingrediente. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Hoje nós falaremos especificamente
de 3 grupos de farinhas. Os principais grupos de farinha sem glúten, que são o grupo das farinhas de estrutura, das farinhas de liga e das farinhas de maciez e leveza. Esses 3 grupos consistem nas 3 principais funções que as farinhas devem desempenhar na sua massa. Então, eu preciso, para as receitas sem glúten, ter um mix de farinhas. E um mix de farinhas significa ter pelo menos uma farinha de cada grupo. Então, eu preciso ter, no meu mix básico de farinhas, uma farinha de estrutura, uma farinha de liga e uma farinha de maciez. Dessa maneira, eu terei um equilíbrio no mix e eu produzirei bolos mais macios, fofinhos e úmidos. Então, vamos começar pela farinha de estrutura. O grupo das farinhas de estrutura compreende muitas farinhas, muitos tipos. Eu vou falar de algumas delas aqui agora. Vamos começar pela farinha de feijão branco. A farinha de feijão branco é uma farinha rica em fibras, rica em proteínas, rica em ferro, mas que, se adicionada em excesso, pode deixar sabor residual na sua massa. Ela é ótima para ser utilizada em combinação com a farinha de grão de bico. Elas combinam muito bem porque o sabor de uma com a outra, eles se complementam e acaba que não fica tão evidente na massa. Então, mas é importante mesmo assim que você utilize essa farinha em combinação com outras farinhas, inclusive com a farinha de arroz branca, que é uma farinha mais neutra, para obter um resultado final sem sabor residual, tudo bem? Outra farinha muito boa da confeitaria sem glúten é a farinha de grão de bico. Essa farinha é rica em proteínas, vitamina A, vitamina B6, vitamina K, cálcio e ferro. É uma farinha muito nutritiva, mas que também deixa sabor residual na massa se utilizada em excesso. Então, você também deve combiná-la com outras farinhas de estrutura, com a farinha de feijão branco e a farinha de arroz branca. Fica um ótimo mix, então você pode fazer essa combinação e adicionar nas suas preparações. Então, essas são as farinhas de estrutura, ricas em proteínas e fibras que vão agregar muita maciez e umidade à sua massa. Farinha de liga, nós temos a araruta. A araruta é uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional. Ela é restrita a algumas regiões e ela faz um papel muito importante na alimentação e na cultura de determinadas populações tradicionais. Por isso ela é considerada uma punk, tudo bem? Ela não é muito comum, mas é rica em nutrientes. Além de liga, ela agrega também maciez e leveza às massas e tem boa digestibilidade por ter alta quantidade de fibras. Então, é uma farinha branca, mas que agrega nutriente à sua massa. Então, se você puder substituir o polvilho doce por araruta, ela é uma ótima substituição e vai trazer as mesmas características que o polvilho doce traz às massas. O grupo de farinhas de maciez compreende a fécula de batata e o amido de milho. Vamos falar um pouquinho sobre a fécula de batata. A fécula de batata, ela é chamada de fécula porque ela é retirada de partes subterrâneas das plantas, das raízes tuberosas, dos tubérculos. Ela é pouco nutritiva, ajuda na flexibilidade, na maciez e na leveza das massas e que deve ser adicionada ao seu mix para ajudar na maciez e na leveza dos seus bolos. Os ovos também são ingredientes muito importantes na confeitaria sem glúten, porque eles agregam estrutura, liga, umidade, maciez, cor, sabor. Eles atuam na fermentação mecânica, por exemplo, quando você utiliza um método espumoso de produção de bolos e você bate os ovos na batedeira para incorporar uma alta quantidade de ar. Esse método ele é utilizado principalmente para bolos que não levam fermento químico, então os ovos vão atuar como uma fermentação mecânica, serão eles que vão dar volume à sua massa e fazer com que ela cresça sem baixar, tudo bem? Então os ovos eles atuam com papéis muito importantes dentro das nossas receitas e devem ser utilizados em combinação com os demais ingredientes para a produção de receitas fofas, macias, estruturadas, volumosas e muito saborosas. Bom, então isso foi um pouquinho dos ingredientes, das funções e das características que agregam às suas preparações. Existem muitos outros ingredientes, açúcar, leites, a goma xantana, o fermento químico, a essência de baunilha que agrega sabor. Então existem muitos outros ingredientes que fazem parte da nossa produção de receitas e que você deve conhecê-los por completo para saber como agregá-los da melhor maneira para produzir bolos deliciosos, fofinhos, aerados e estruturados, tudo bem?
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha contribuído para o seu aprendizado, que você busque mais informações sobre os ingredientes que você utiliza no seu dia a dia para a produção dos seus bolos, dos seus pães, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe para que outras pessoas também possam assisti-lo. Se você não assistiu o passo 1, lembre-se de assistir, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição para você ir lá vê-lo. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo!